assistir Licenciamento em Games. O videogame, hoje em dia, é muito mais do que diversão, é negócio. E a parte desse universo que mais se desenvolveu nos últimos anos é a de licenciamento. Nessa mesa, a gente vai falar sobre como as publishers e desenvolvedoras estão lidando com essa demanda e também sobre como as marcas definem suas estratégias de licenciamento em games. Então, eu gostaria de chamar aqui os participantes desse painel, a Júlia Medeiros, da Riachuelo, a Bruna Soares, da Ubisoft, e o Bernardo Mendes, da Druid. Tudo bom, pessoal? Olá! Oi! Galera, fiquem à vontade, a tela é toda de vocês, tá? Obrigada. Boa! Oi, gente, boa noite. Nossa, que chique esse negócio aqui, né, gente? Eu sou o Bernardo Mendes, da Druid, como a Nive falou para vocês. A Druid é uma agência criativa focada no universo de games, e hoje eu estou aqui com a Júlia da Riachuelo e da Bruna da Ubisoft, para a gente falar especificamente sobre esse universo de licenciamento. A gente tem um tempinho muito curto, então vou ser mega direto ao ponto e depois espero que a gente consiga abrir um pouco para perguntas e tirar dúvidas de todo mundo que está nos ouvindo, assistindo aí. Eu queria começar primeiro pela Bruna, porque a Ubisoft é uma das maiores referências que a gente tem no universo de licenciamento de games. E nem é puxando o saco que ela está aqui, não, mas é que realmente eles dominaram esse setor e evoluíram nele muito antes de outras publishers começarem a explorá-lo. Bruna, como é que foi montar essa área? Como é trabalhar nela? E, principalmente, o quanto ela é relevante para o negócio da Ubisoft? Se você puder falar, né? Claro. Primeiro, eu fico muito feliz, Bernardo, de você falar dessa forma, porque realmente é um super desafio. A área de licenciamento da Ubisoft, ela é relativamente nova quando a gente para pensar. Então, é uma área que começou a tomar corpo mesmo, globalmente falando, de uns 8 anos para cá. Porque a Ubisoft sempre foi muito focada no nosso core business, que é fazer bons jogos, é muito focado no nosso principal negócio. Então, quando a gente começou a desenvolver licenciamento aqui na América Latina, né, porque apesar da gente estar aqui no Brasil, a gente responde pelo território inteiro, foi um super desafio, porque a gente tinha que alinhar com os estúdios. A Ubisoft tem 27 estúdios espalhados pelo mundo, então é um negócio muito complexo. Então, hoje a gente tem 2 divisões, a gente tem a divisão Europa e a divisão Américas, que obviamente é que a gente responde. E hoje é, sim, uma área muito estratégica para a companhia, principalmente porque a gente hoje tem um portfólio muito rico, né, Bernardo? Então, a gente não depende de 1 ou 2 jogos. A gente tem, ao menos, 10 jogos muito grandes. Então, a gente até já teve a oportunidade de trabalhar com a Júlia, com a Riachuelo, com Rainbow Six Siege. Então, hoje, a gente tem uma área que, apesar dela ser muito estratégica, ela é também muito fragmentada, porque quando a gente fala de licenciamento, eu preciso entender as necessidades do Just Dance, do Assassin's Creed, do Rainbow Six Siege, do Rabbids. Então, cada área tem suas especificidades. Então, é um desafio muito grande, mas é o que você falou também. A gente tem um time dedicado aqui na América Latina e também tem todas agências que trabalham conosco, então isso é algo fundamental também dentro do negócio de licenciamento. Você tem agências que trabalham para o licenciador, né, que no caso é a Ubisoft, e aí uma Riachuelo que vai fazer o licenciamento, que é o licenciado. Então, hoje a gente tem ótimas agências também que nos ajudam nessa conexão. Boa. E agora, passando a palavra para a Júlia, lá da Riachuelo. Júlia, a Riachuelo meio que pegou tudo que tinha disponível no mercado, né? A gente estava conversando esses dias e não sobrou nada para a concorrência, né? Qualquer coisa que você quiser de licenciamento hoje em dia, vai na Riachuelo, vai ter. De marcas lendárias que mexem muito com a nossa memória afetiva, como Super Mario e todas essas linhas, até mesmo os maiores filmes dos últimos lançamentos, a gente vai achar tudo lá na Riachuelo. Como é que é para vocês navegar nesse setor? E até mesmo, como é que vocês escolhem os títulos? Porque tem tanta coisa, mas só tem as coisas que realmente a gente quer comprar. Como é que vocês sabem que o consumidor quer tanto essas marcas? Olha, é difícil porque cada vez mais o mercado está muito fragmentado, né, Bernardo? Então, todos os dias tem muitas marcas novas, games, títulos de cinema. Agora, o cinema está um pouco mais calmo, digamos assim, por conta da pandemia.
Mas, em compensação, os games tomaram uma velocidade, né? A gente já vinha acompanhando essa movimentação do mercado de games, então a gente entrou também junto com a UB, com outros parceiros. A gente começou a investir nesse mercado há bastante tempo, há uns 6 anos, mais ou menos. Só que não é uma questão, não é fácil, não é simples, principalmente da gente conseguir traduzir o DNA e o desejo de cada fã, de cada gamer naquele produto. Então, por exemplo, um perfil de quem joga Just Dance, como a Bruna estava falando, é muito diferente de quem joga Rainbow Six. E aí as pessoas às vezes pensam, não, faz uma camiseta, né? Muitas vezes a gente está conversando, e não é a camiseta que faz a diferença para esse gamer, né? A gente tem que mergulhar bastante. Tentando responder. Hoje a gente já está num momento de muita diversificação. Então, a gente tem um portfólio hoje, ele é o mais amplo do mercado, e a gente vai trabalhando de maneiras com pílulas ou cápsulas, como a gente chama no mercado de moda, cápsulas para contar essas novidades em determinados momentos. Com o impulsionamento de e-commerce, né, e afins, eu acho que a gente tem a tendência aí nos próximos meses, principalmente, a realmente fincar a bandeira como o grande destino de produtos licenciados. Mas não é muito difícil, porque cada vez, acho que a Bruna sabe, a gente foi muito feliz na nossa conversa com a UB, e eu concordo com você, a UB sempre foi um parceiro que desde o início, desde das nossas primeiras conversas, eles entenderam quais seriam as necessidades, que esse é um desafio muito grande do mercado, de atuar no mercado de game com licenciamento, porque muitas vezes você tem jogos maravilhosos, fantásticos, tem uma audiência incrível, e a FIS não tem material. Não consegue trabalhar, não é o tipo de arquivo que vai dar para a gente descolar para fazer uma coleção legal. A gente pensa em fazer, mas hoje a Riachuelo, a gente tem um portfólio muito completo dentro das categorias. Então, eu tenho desde toda a parte de acessórios, meias, cueca, cinto, boné, pochete, mochila, pijama, toda a parte de confecção, né, que é o mais natural quando a gente fala de Riachuelo, mas a gente tem uma área enorme, incrível, de moda casa, que trouxe, né, aqueles itens que a gente via lá fora e desejava, falava, por que isso não tem no Brasil? A gente conseguiu traduzir essa linguagem com essas cápsulas, toda uma linha de moda casa, que vai de capacho a uma louça de colocar na sua mesa, um edredom e afins, calçados. O que eu brinco é que, por enquanto, o licenciamento da Riachuelo ainda não trabalha com celulares, mas de resto a gente tem. Mas aí, então, é bem importante essa questão que você colocou da percepção e da estrutura dos publishers. E é justamente, você deixou um gancho maravilhoso para mim aqui, para a próxima pergunta, gente. Foi tudo combinado, foi roteirizado. Olha, a gente nem pode falar que ensaiou, né? Porque eu consegui conectar agora na reta final. 3 minutinhos. Não, mas assim, eu acho que a última pergunta que eu queria fazer para vocês duas, antes de abrir para a pergunta do público, eu queria muito ver se a gente consegue responder pelo menos uma, o que vocês acham que falta no mercado brasileiro de licenciamento ou como a gente pode melhorá-lo? Começa por quem? Quer Vamos começar? você, Bruna, vai. Ordem alfabética. Eu só quero resgatar um ponto que a Júlia trouxe, que eu acho que ajuda nessa resposta, é muito curioso como o mercado de cinema é um mercado que é muito bem preparado para o licenciamento, extremamente, e nós de games é um mercado que, enfim, por mais que seja o maior mercado do entretenimento, grandes números, podemos ficar aqui falando vários, informações relevantes do mercado, ainda não é como a indústria do cinema, né? Então, quando você pega um filme da Pixar, seja lá de quem for, na semana que o filme está no cinema já tem boneco, já tem camiseta. Então, nós, em games, ainda existe um longo caminho a percorrer nisso.
em termos de guides e tudo mais. Acho que melhorou muito, Bernardo, não tenho dúvidas. Desde que eu entrei na agora, acho que a gente vê muito claramente essa evolução, mas, enfim, acho que aqui no Big vale a pena mostrar esses bastidores também, o público. Mas, enfim, existe um caminho muito longo também desse trabalho dos estúdios, assim que começarem a pensar em um jogo, enfim, são às vezes 7 anos entre a ideia e o produto final. Então, assim que se inicia a ideia, já começar a pensar nesse processo de licenciamento, de como a gente pode ter personagens relevantes. Então, essa é uma discussão que existe muito hoje na Ubisoft. Como a gente pode sempre antecipar isso? Porque você falou, a Júlia mesmo ela tem Mario, Sonic, mas veja o tempo que esses jogos têm também. Então, sim, são clássicos. São clássicos, exatamente. Então, quando a gente fala de novos jogos, sim, isso é algo que já tem que vir no pensamento. Mas um outro ponto que eu quero levantar é também que é uma parte da sua pergunta, é como a gente pode desenvolver ainda mais. Então, hoje, quando a gente fala de licenciamento, muitas pessoas têm um olhar ainda sobre o licenciamento tradicional, que é sobre, por exemplo, a camiseta que está na Riachuelo, que tem o personagem do Rainbow Six Siege. Mas, quando a gente fala de licenciamento em games, ele abre algo muito maior também. Então, você tem licenciamento promocional. A gente já teve os bonecos dos Rabbids no McDonald's. Então, isso é muito sobre um licenciamento pontual, que a gente consegue fazer. Algo também, nem sei se a Júlia sabe, mas isso já é anunciado, semana que vem a gente estreia um reality show do Just Dance com a Coca-Cola no Multishow. Isso é também um licenciamento, é parte de um licenciamento publicitário para a Coca-Cola. Então, a gente também está trabalhando em né, Bernardo? Dedos cruzados para dar tudo certo. Então, tem diversas possibilidades dentro do licenciamento, que muitas vezes, quando a gente coloca a palavra licenciamento, a gente sempre vai pensar em confecção, camiseta, mas não, pode ser muito mais do que isso. Então, eu acho que existe também um trabalho de nós, publishers, de mostrar como grandes marcas podem trabalhar no universo de games. E, às vezes, a gente fala também de ter conteúdo em game. Não, às vezes a gente pode transformar isso realmente num licenciamento, que é muito interessante pensando de uma forma local. Então, acho que sim, existe um longo caminho, andamos muito nos últimos anos numa evolução, mas tenho certeza que a gente vai, nos próximos anos, ver ainda mais um crescimento do mercado dos games e licenciamento. Boa. Chora as mágoas aí, Júlia. Pode chegar. Chora as mágoas, né? Você já sabe um pouco das mágoas. Não, na verdade, eu acho que ele é um mercado novo, né? Como a Bruna colocou a questão, quando você olha para um estúdio, né, e faz o paralelo hoje com o publisher, a diferença é que os estúdios já entenderam há décadas a força, né, desse licenciamento e como esse business realmente funciona. Então, por exemplo, um pouquinho desses bastidores que a Bruna estava falando, que muitas vezes as pessoas não sabem, né? Não tem a menor ideia, acha que a gente sai correndo, estampa ali na camiseta e, aconteceu. Não tem ideia de que, tipo, a gente tem um trabalho mais ou menos de 6 meses desenvolvendo uma coleção, que tem a modelagem, tem toda a matéria-prima. E, por exemplo, para um lançamento de um filme de um grande estúdio, eu começo a receber os materiais com 1 ano e meio de antecedência. Então, o que vai lançar, por exemplo, agora, de 2022, 2023, eu já estou recebendo material. Então, isso faz com que eu vá encaixando dentro da minha programação, porque quando eu vou olhar importados, quando eu vou olhar uma linha de moda casa, que a gente trabalha muito com a China, por exemplo, eu preciso de 1 ano de antecedência. Então, receber esses materiais com antecedência faz uma diferença, mas cai nesse ponto que a Bruna está falando. E para a indústria, para o publisher raiz ali do game, que ele está, o negócio dele é desenvolver o game.
ele não está pensando, ele está ali descabelado, desenvolvendo o game, fazendo os testes dos bugs, isso, aquilo. Como é que é? Eu tenho que te dar um material prevendo daqui a um ano? Não tem isso, esquece. Não vou ter. Muitas vezes a gente entra em diversas conversas com publishers, com parceiros. Então tá bom, olha, agora eu vou te dar o material, me dá um logo. Então, agora você pode criar uma coleção. Aí eu olho e falo assim, não dá, não é assim, calma. A gente, na Riachuelo, hoje a gente tem uma estrutura maravilhosa, tanto na parte de licenciamento, que a minha equipe, como tem uma equipe de núcleo gráfico, que são designers que desenham, que desenvolvem estampas, mais time de estilo, de produto. Enfim, é um time bastante completo para a gente ter essa integração. O que eu acho que a gente precisa evoluir bastante na questão dos gamers, mas eu já vejo muita melhora nesses últimos, digamos, 4, 5 anos, tá? É a questão dos materiais, né? A disponibilidade num timing mais longo para a gente, e ao mesmo tempo a gente também tem que encurtar um pouco a nossa cadeia para ser mais ágil, porque o jogo que está bombando hoje, daqui a 2 meses, muitas vezes não vai funcionar, isso é um desafio para a gente. Como na questão das flexibilidades de contrato, tá? A UB, de novo, parece até que, né, marmelada, que eu combinei com a Bruna, que eu estou fazendo. Mas a UB é um dos poucos publishers que tem uma flexibilidade, está muito preocupada na questão do business, do desenvolvimento da coleção, e não necessariamente com o valor do contrato. O que eu brinco com todos os licenciadores, todos os estúdios nós não estamos aqui para pagar os mínimos garantidos, que seriam os valores iniciais de contrato. A gente está para fazer uma excelente coleção, para agradar o fã, para agradar o gamer, porque esse cara, ele tem que encontrar dentro da Riachuelo a melhor camiseta do Rainbow Six, eu quero que ele tenha a caneca, eu quero que ele tenha um copo. Como, por exemplo, quando a gente pega um Mario Bros, como a gente pega um Sonic, que são marcas de games clássicas, você tem um mix de produto, de categorias incrível, muito grande. E o fã, que é isso, ele é fã da marca, né? Ele não é fã da categoria, ele nem precisa entender, né, todos esses meandros. Então, eu acho que tem a questão de uma modernização um pouco desse mercado de licenciamento, quanto a contratos, valores e afins, e a questão da gente ter o desenvolvimento desses materiais com um pouco de antecedência. Boa. Ótimas respostas, meninas. A gente tem 2 perguntas, eu pensei que a gente não ia ter nenhuma. Ótimo. Olha, a primeira é bem legal, hein? Essa aqui eu acho que vai direto para a Júlia, que é: você vê o mercado de licenciamento aberto para jogos indies? Ui. Jogos... Não, eu vejo o mercado de games como um todo. Para a Riachuelo, a gente está tentando montar e tatear isso melhor, porque é um mercado muito grande, como a Bruna também já mencionou aqui. Se a gente for falar de números, de estratégias e afins, é mais ou menos assim, pega tudo, né? 80% do business, 90% do business de licenciamento que está ligado muito a estúdio, joga fora e vamos reconstruir. Então, a gente está se adaptando a esse novo mercado, a gente está tateando, então a gente começou com games bem clássicos, para a gente olhar, entender esse anseio do cliente, mas eu acho que quando a gente pensa nesse último ano, tudo que aconteceu com a pandemia, essa aceleração do digital no Brasil, se a gente pensar, a gente hoje já está muito dentro da gente, mas no começo de 2020, o e-commerce representava ainda muito pouco, não para Riachuelo, para o mercado. E hoje a gente está falando de uma aceleração de novos entrantes no mercado de e-commerce, se não me engano, no ano passado, falando de 14 milhões de pessoas que não consumiam e passaram a consumir. E quando para a gente, no caso, né, sendo um varejista de moda que oferta categorias, diversas categorias, eu enxergo sim, talvez não para ter em todas as lojas. Porque o nosso maior desafio é na loja física, como traduzir tudo isso na loja física. O que eu brinco no e-commerce eu tenho uma loja infinita, eu posso ter
tudo e todos. E acho que é mais ou menos essa estratégia que a gente vai seguir. É como ser um destino. Quando você pensar num game, quando você pensar em um produto, que essa é a estratégia que a gente está construindo aí para os próximos anos. Eu vou pensar na Riachuelo. A gente quer ser o destino de produto game. Então, não dá para eu fazer só as escolhas cirúrgicas, né, que a gente faz hoje. A gente vai precisar ter um portfólio mais amplo. Não é fácil dar vazão a tudo isso, ainda mais quando a gente pensa na parte burocrática dos contratos de material, mas eu acho que ele é um desafio para a gente perseguir, sim. Boa. E a outra pergunta encaixa perfeito com a Bruna, que é como funcionam os contratos para licenciamento e os de direitos autorais. Quer dizer, isso aqui é para um advogado, né? Mas vou usar a Bruna para responder. Consultoria jurídica com Bruna Soares. Olha, já é quase uma formação aí que eu estou pegando no paralelo depois de tantos contratos. São diferentes modelos, difícil dizer, porque até, vou pegar um pouco do que vocês elogiaram a Ubisoft, eu acho que a gente também tem que ser flexível. Então, quando a gente fala de licenciamento, é claro que eu tenho alguns guides que vêm de fora, então é o famoso mínimo garantido, ou MD, mas a gente aqui tenta fazer de uma forma, porque nós entendemos a realidade brasileira. Hoje, com o valor do dólar, eu não posso, respondendo para Américas, querer entregar um resultado igual dos Estados Unidos. Então, acho que a nossa grande briga aqui, local, né, Júlia, é a gente tentar negociar para valores locais, para o que é a realidade de uma Riachuelo, que às vezes não é a mesma realidade de um outro. Isso, esse ponto que a Bruna falou, ele está sendo muito divisor de águas, ainda mais quando apertou com todo esse assunto de pandemia, né? Antigamente todo mundo assinava coisas em dólar, e só para entenderem, a gente faz uma projeção de vendas e fala para a Ubisoft, olha, eu acho que vai ser isso. Desse valor, eles tiram um pedaço e a empresa adianta para a Ubisoft lá um valor. Só que esse adiantamento, ele está balizado, na grande maioria, em dólar. Então, vocês imaginam que muitas coisas, se a gente assinou um contrato em dólar, com dólar a 3,40, 3,80, de repente a gente viu o dólar ir a 6. Uhum. Como? Né? Não tem esforço. O custo de produção, custo de distribuição, etc., é sempre o do licenciante, né? Ah, sempre. Sempre. Exato. É claro que eu acho que o nosso grande diferencial como Ubisoft é que quando a gente fala de licenciamento, a gente fala muito de algo para o fã, como a Júlia bem falou. Então, é nosso papel também usar todo o nosso ecossistema para falar, ei, fã do Rainbow Six, na Riachuelo você encontra uma nova coleção. Então, a gente fez um super projeto com a Júlia, com pro players do Rainbow Six, porque seria muito simples, e existem muitas empresas que fazem isso, que é, tá bom, Júlia, você quer a nossa marca? Toma aí, mínimo garantido, negociei aqui para você, se vira. Não é dessa forma que a gente vê, porque depois o que vai acontecer é a Júlia, Bruna, estou com um problema aqui, não consigo. Exato. Para fechar, e até te dar um dado que eu não sei se você sabe, mas o Bernardo sabe, porque a gente participou junto de um outro evento. O lançamento do Rainbow Six foi um dos maiores sucessos que a gente teve num evento presencial. Gente, foi antes da pandemia, antes de tudo, tá? Foi um pouco antes do... É importante dizer. Do mundo virar, mas assim, foi um dos maiores sucessos que a gente teve, muito por conta do apoio da Ubisoft, que está na veia dos fãs. Eu não estou, eu sou uma empresa de moda, eu estarei um dia. Mas boa. Foi um dos grandes sucessos, viu? Super obrigada. E vamos lá, que a gente tem um monte de coisa para fazer aí. É isso aí. Vai lá. Mas, gente, olha, eu queria agradecer demais a participação de vocês duas e agradecer por ter aceitado o convite. Eu sei que foi rapidinha a discussão, mas eu espero que o público tenha aprendido alguma coisa, porque eu aprendi bastante aqui. E é isso, boa noite. E agora é com a Nive, né? Olha lá, ela já tá bonitona. Super obrigada pelo convite, foi um prazer participar. E o que precisarem, só chamar aqui que a gente participa, dá um jeitinho de responder. Obrigada, gente. Beijão. Ai, eu te cortei, desculpa, Bruna. Quer se despedir?
Não, só quero falar muito obrigada e um beijo. Tá linda, Nive. Obrigada, meu amor. Aliás, vocês estavam falando aí sobre o perfil de quem joga Just Dance e quem joga Rainbow Six é diferente. Não é tão diferente assim, não. Aqui a gente joga todos. Aqui a gente joga Assassin's Creed. Muito obrigada, viu, pessoal? Obrigada mesmo pelo papo. E muito bem lembrado pela Bruna que na semana que vem a gente tem o nosso reality show de Just Dance estreando no Multishow. Beijo, pessoal. Muito obrigada. Tchau. Júlia Medeiros, Bruna Soares e Bernardo Mendes. Big Festival 2021, o maior festival de games e criação da América Latina.